Quais habilidades, assim? Claro que a gente não nasce sabendo, nem você nasceu, você está fazendo curso para habilidades que talvez você sinta mais necessidade, que você não teve na faculdade, etc. E outras que você tem por natureza, né? A gente tem isso, né? Algumas pessoas são mais inatas em algumas coisas e outras não tanto, e é o que a gente tem que trabalhar, como tudo na vida. Quais habilidades você fala assim, putz, o cara que está nos ouvindo, independente da fase que ele está, seria meio que imprescindível ele ter para que ele consiga alcançar sucesso, liberdade financeira, para que ele seja reconhecido, para que ele possa ajudar ainda mais pessoas. Às vezes a pessoa se sente, cara, eu sou muito bom, mas eu não tenho paciente. Sei lá, independente da fase que ele está. Eu gosto de ouvir isso de cada pessoa diferente para tentar chegar, assim, talvez num denominador comum. Legal. Eu tenho algumas regras na minha vida. A primeira dela, cara, é que disciplina é uma coisa que você treina. Disciplina você não tem, você treina. Então, assim, você tem que entender que tem coisas que você tem que fazer. Não é que você, não, mas eu não gosto. Mas, cara, você é adulto, você não é mais criança. Criança que fica falando, eu não quero fazer isso. Você é adulto. Se tu tem que fazer uma coisa, cara, faz. Não procrastina. Então, disciplina, pra mim, cara, é a característica número 1 de qualquer pessoa de sucesso. Eu não conheço nenhuma pessoa de sucesso, não é rico, porque rico você tem um monte de gente que ganhou dinheiro de N formas, lícitas, ilícitas, hereditárias, etc. Mas eu não conheço nenhuma pessoa de sucesso que não seja altamente disciplinado. Cara, altamente disciplinado. E você treina isso, por exemplo, cara, eu gosto de treinar às 6 da manhã, então eu acordo às 5 e pouco da manhã todo dia. A não ser fim de semana, que eu acordo um pouco mais tarde, mas eu acordo todo dia às 5 e pouco da manhã. Se eu vou dormir às 2 horas da manhã, o problema é meu. Eu tenho um compromisso comigo às 5 e meia da manhã, às 6 horas da manhã eu chego na academia em ponto, eu vou correr. Então, para mim, disciplina, eu treino a disciplina, tá, Rodrigo? Porra, tem coisa que eu odeio fazer. Puta, eu acho um saco fazer administrativo. Eu acho um saco, mas eu faço. Eu dedico um tempo na minha agenda num determinado dia do mês que eu pego e falo assim, nesse horário que é inegociável administrativo. Porque isso, quando você começa a treinar com as coisas que você não gosta, é muito fácil com o resto todo. É muito fácil. Você, cara, tu treina a tua mente para o desconforto. Tu tem que treinar a tua mente para o desconforto o tempo todo. E isso é o que a maioria das pessoas não querem fazer. Segundo, além de disciplina, cara, você tem que ter habilidade técnica. Então, cara, eu estou excluindo habilidades técnicas no sentido de tu tem que estudar pra caramba, você tem que ser um monstro, tem que se dedicar, tem que evoluir profissionalmente. Pensando em outras habilidades que a gente é menos exposto. Você tem que ser versátil. Então, cara, conheça o máximo de funções possíveis de um fisioterapeuta, de um profissional na tua área. Sim, puta, você pode, eu posso odiar a escoliose, mas, cara, eu quero conhecer um pouco, porque eu quero entender. Eu odeio biomecânica, mas tu vai precisar de biomecânica. Então, pelo menos não seja um zero. Então, e vivencie muita coisa, cara, porque uma das maiores habilidades do nosso cérebro é você fazer, cara, conexões entre áreas, é a memória associativa que a gente chama. Então tem muita coisa que eu aprendi naquela disciplina lá, Rodrigo, de inteligência artificial na predição de bolsa de valores que eu uso até hoje. Mesmo não investindo, assim, eu invisto em bolsa, mas eu tenho meus assessores, mesmo eu não sendo expert nisso. Por quê? Porque a nossa memória é associativa. Então, quanto mais experiências você vive, mais você tem ali, cara, de memória para tua cabeça te expandir. Versatilidade é uma. A outra, cara, que eu considero que é essencial é relacionamento. Então, você pode ser o cara mais antissocial do mundo. Você precisa se relacionar com as pessoas. Porque, cara, tu pode achar o cara um saco, mas esse cara um saco pode ser o cara que vai te dar uma carta de aceite ou não no futuro. Então, assim, não desrespeita ninguém, respeita todo mundo, entende que as pessoas são diferentes. Talvez você achar alguém chato, cara, o problema não é a pessoa que é chata, é você que não atura aquele tipo de coisa. Então, respeita o outro no sentido de, cara, você tem direito de não querer ser o melhor amigo, mas trata a pessoa como uma pessoa bem, como outra qualquer. Então, eu não trato mal ninguém, eu não trato pelo contrário, cara, eu trato super bem todo mundo. Quando a pessoa vem me destratar, se ela não entrar no nível absurdo também, cara, eu simplesmente ignoro, eu tenho pena. Então, quando vem hater, tudo me xingar, eu mando o coração. Eu falo, cara, desejo pra você um excelente dia, velho. O cara fica puto. Porque, ele quer que tu xingue ele de volta. Eu falo, cara, obrigado, cara.
Eu falei assim, cara, desculpa, eu não consegui entender o que você falou, você pode repetir? Então, cara, sabe? Eu falo assim, ó, imagina que, assim, cara, tu tá no manicômio, lá no lugar de louco, Rodrigão. Puta, chegou um cara louco e te xingou. Tu vai xingar o cara de volta? Tu fala, pô, não, cara, esse cara aqui ele é esquizofrênico, pô, tem uma doença. E a internet tá um manicômio, né, cara? Ah, total. Então, o exemplo é esse por isso. E a última habilidade, cara, que pouquíssima gente desenvolve é oratória. Sim. Cara, se você não souber se expressar, você não vai a lugar nenhum. Você pode ser o cara mais inteligente, você pode ser o cara com relacionamentos, mas se você não souber comunicar com as pessoas aquilo que você está pensando, esquece. E, cara, eu conheço pouquíssimas pessoas que tenham feito um curso de oratória. Um cara que assim, ó, que oratória não é simplesmente saber falar em público, é saber organizar ideias, é você saber fazer planejamento de falas, de ações. Então tem várias características da oratória que as pessoas ignoram, cara, que para mim elas são essenciais, porque uma pessoa que sabe se comunicar, ela já sai na frente de todos os outros.